tudo certo com vocês? Então, estou aqui nessa playlist Jornada ao MPT e depois da reprovação na segunda fase, depois da poeira baixar, eu quero falar sobre a primeira fase, sobre a segunda, terceira e sobre o que eu vi na prova oral aqui em Brasília. Eu fui ver a prova oral, eu tirei algumas conclusões do que eu vi e eu vou compartilhar com vocês. Então eu vou fazer esses vídeos seguidos, eu vou falar sobre a primeira fase, a segunda e terceira e a oral. E nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira fase, beleza? E eu vou dividir esse vídeo da primeira fase em dois. O primeiro eu quero falar sobre o contexto geral, que é interessante, para que vocês consigam entender o que aconteceu no dia lá, porque eu vou falar algumas coisas em bastidores. E a segunda parte vai ser realmente de como foi o dia, o que eu observei, como é que foi o dia da prova. Então, galera, no dia 11/11 de 2019 saiu o edital do MPT. E em qual nível estava quando saiu o edital? E a prova seria no dia 8 de março de 2020, um pouco depois do carnaval. Então, quando saiu o edital, como é que eu estava? Qual era o meu nível? Bom, eu ainda estava estudando há pouco tempo e na minha cabeça o que eu tinha planejado? Eu tinha planejado que eu ia seguindo gradativamente o edital, e aí eu comprei um curso extensivo para a primeira e segunda fase, tanto da magistratura quanto do MPT, e a minha ideia era realmente ir vendo as aulas e fazendo bons resumos, já aprofundando o conhecimento para a segunda fase, e depois que eu fechasse esse núcleo geral, aí sim eu faria cursos específicos para o MPT e para a magistratura de segunda e terceira fase. Só que quando sai o edital do MPT, não deu para fazer isso. Por quê? Porque ainda faltava bastante coisa para ver. Então eu tinha duas opções naquele momento. Ou eu interrompi o meu cronograma, esse cronograma mais a longo prazo, com a ideia de fechar, esgotar o edital, ou então eu interrompia aquele cronograma e fazia um específico para o MPT, de maneira que eu fosse acelerar bastante coisa e ia ser aquela correria. Ou então eu faria o quê? Eu interromperia o meu edital, o meu cronograma, do jeito que ele estava, de um estudo mais a longo prazo, e eu adaptaria e veria o máximo possível para aquela prova do MPT. Bom, eu achei mais interessante, eu sentei, eu analisei profundamente as duas possibilidades, e eu cheguei à conclusão que seria mais interessante eu continuar na minha rotina normal de estudos. Eu cheguei à conclusão que ainda estava muito precoce, ainda faltava ver muita coisa, e se eu acelerasse só para fazer aquela prova, eu acredito que me prejudicaria e depois eu entraria numa bola de neve onde eu não conseguiria ver os conteúdos com calma. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi realmente continuar minha rotina normal de estudos, é óbvio que intensificando um pouco, e pegar 15 a 20 dias antes da prova e fazer uma revisão geral. Então foi isso que eu fiz. Só que eu adaptei o meu cronograma na época. Eu interrompi um pouco o direito individual do trabalho e processo individual do trabalho, porque essas matérias não caem com tanta potência no MPT como cai na magistratura. E eu acrescentei o quê? Processo coletivo e direito coletivo do trabalho. E dei uma intensificada em direitos humanos e tudo mais. Então eu fiz pequenos ajustes na prova do MPT, dando prioridade para temas que eram mais atinentes ao MPT. E eu fui estudando normalmente ali, é óbvio que com muito mais gás, mas estudando normalmente, sem atropelar muito as coisas. Fazendo isso, eu tinha uma noção de que as minhas chances para o 21º concurso do MPT, elas estariam reduzidas. Eu estaria o quê? Brigando contra as estatísticas. Por quê? Porque não daria para ver tudo, ainda faltaria bastante coisa, faltava muita bagagem e tinha muito mais pessoas, muito mais preparadas do que eu. Então eu sabia desse risco, mas eu resolvi correr esse risco e optar por fazer um trabalho mais a longo prazo, pensando já no próximo concurso do MPT. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando deu uns 20 dias antes da prova, eu interrompi o meu cronograma, então o que deu para ver, deu, e o que não deu para ver seria só depois. E eu comecei a fazer uma revisão de maneira bem adaptada, misturando ali um pouquinho com resumos e letra da lei. Então não deu para fazer uma revisão bondosa, foi uma revisão bem na correria, e eu terminei essa revisão um dia antes da prova do MPT. Deu para revisar bastante coisa do que eu planejei, que já foi uma revisão bem flexível e bem enxuta, só que algumas coisas não deu tempo de fazer. Eu queria ter lido algumas NRs, as mais importantes. Eu gostaria de ter lido principalmente as 8 convenções obrigatórias da OIT. E não deu tempo de fazer isso. Então eu fui para a prova sem ter lido nenhuma convenção da OIT.
Alguma coisa, é óbvio que eu tive contato estudando ali direitos humanos e direito internacional, mas eu não li de maneira mais profunda as convenções. E também não deu tempo de ler nenhuma NR. Então eu fui com essa deficiência, que é uma deficiência grave para o MPT. Então eu sabia que as chances estavam contra mim. E eu me mantive calmo, sereno. Eu sei que as chances estão contra mim, porém, pela minha experiência de prova objetiva, talvez eu ainda consiga ficar entre os 200 e ir para a segunda fase. Mas eu sabia que essa era uma hipótese um pouquinho mais distante, então eu não coloquei muito peso nos meus ombros. Eu fui para a prova realmente um pouco sem peso. Então é evidente que eu cheguei no dia da prova com várias lacunas e eu sabia que elas seriam sanadas no tempo correto, não tinha como fazer milagre, não tinha como ver tudo ao mesmo tempo. Eu realmente dei prioridade porque era mais importante, eu achei que fosse cair mais. E muita coisa não deu tempo de ver, beleza? Então eu achei interessante fazer esse vídeo rápido, num contexto geral, para eu partir para o próximo, que eu vou falar realmente sobre a prova, como é que foi no dia da prova, algumas sensações que eu tive e falar um pouquinho nos bastidores que as pessoas não falam, beleza? Então, até o próximo vídeo e já já a gente volta, beleza? Valeu!